9h32, olha ao meu lado, a Thalita Garcia, apaixonada por teatro, né? Filha de pessoas tradicionais de Brusque, né? E é bacana, né? É bacana que a Thalita vai interpretar no teatro a Dona Fanny, como a gente chamava ela de Dona Fanny. Inclusive, Fanny, a rainha da cidade, é a peça teatral, né? Tem como, inclusive, protagonista principal, interpretando a Fanny, né? A Dona Fanny, a Thalita Garcia, né? O teatro, eu sou apaixonado por teatro, fiz muito teatro, né? Olha, talvez a primeira manifestação cênica da humanidade foi o teatro. Os grandes espetáculos circenses, inclusive da Roma Antiga, não deixaram de ser um teatro. Às vezes um teatro muito, muito violento, né? Inclusive o grande William Shakespeare, né? Quando ele começou a escrever as peças, antes de receber o apoio da rainha da Inglaterra, ele não tinha palco, já que ele não era uma pessoa muito de família tradicional, ele não tinha um local para apresentar suas peças. Ele apresentava praticamente na rua. O teatro verdadeiro praticamente começou na rua, né? E hoje realmente é uma arte, sempre foi, né? Uma grande arte, é uma arte artesanal. Então eu fico muito feliz, né? Que a personagem Fanny, para os mais jovens, né, que estão aí escutando o programa, talvez estão se perguntando, quem foi Fanny? Bom, Fanny é uma história sensacional, uma índia, né, nascida naquela região de Ibirama, né? Né, Thalita? Na região de Ibirama, era sobrinha do Duque de... Aliás, casada com um bisneto, é isso? Isso. Do Duque de Caxias. Sobrinho bisneto do Duque de Caxias. Pelas nossas pesquisas, Saulo, ela teria nascido em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Né? Inclusive eu vi fotografia de Laje, não, ela nasceu em Laje, ela nasceu em Vacaria. Mas a verdade é que a vida dela, praticamente, a infância, foi naquela região de Ibirama, onde isso. Tem ainda reserva indígena hoje em dia ainda, né? Exato, onde ela conheceu o marido, né, o Eduardo, que foi fundador lá em Ibirama do posto indígena Duque de Caxias, né? Ele deu o nome de Duque de Caxias por ser sobrinho bisneto do Duque. E inclusive informações que ela falava muito bem o alemão, né? Exato. Eu acho que era a única índia no Brasil que falava o alemão. E teria aprendido com ele, né? O Eduardo que teria ensinado a Fanny a falar não só o alemão, como também outras línguas. Inclusive cita o Aquiles Duarte no seu livro, né? Que ela chegou a ir a cavalo, me parece, de Ibirama a Porto Alegre, a cavalo, porque ela queria ser enfermeira e fazer um curso na Alemanha, né? Isso. Aí estava na época da guerra, não deu para embarcar, né? Há relatos que ela teria saído de Ibirama a cavalo mesmo, a cavalo, né? E na verdade, quando chegou, eu não sei até onde que ela teria cavalgado, mas quando ela chegou em Santa Catarina, ela estaria sem dinheiro, né? Teria tentado sacar dinheiro na Caixa Econômica, mas o marido, por vingança, teria já feito esse saque e deixado ela sem recursos para continuar a vida aqui. Porque, pelo que eu sei, né, ele era uma pessoa muito austera, né, e uma pessoa muito culta também, né? Sim. Muito austera. Acho que ele morou na Alemanha, né? Eu acho que ele morou na Alemanha. Eu não tenho essa informação. A gente teve num museu em Ibirama que leva o nome dele, o Museu Eduardo de Lima e Silva Oerhan. E a gente perguntou como que ele era visto lá naquela cidade, porque eles conhecem muito mais o Eduardo do que a Fanny, diferente aqui porque a Fanny saiu praticamente no ostracismo de Ibirama. Em Brusque, que ela ganhou fama, que se tornou uma pessoa muito conhecida, foi em Brusque, né? E ele, me parece que lá era uma figura, ainda é uma figura muito controversa, né? Há quem dê crédito a alguns feitos dele pela cidade e pela população indígena, mas também há um outro lado mais perverso, né? Que também a comunidade indígena e algumas pessoas da cidade também relembram. Então é uma figura assim que divide opiniões.
Quer dizer, quem amava, amava. Quem odiava, odiava, né? Isso. Aí eu conheci a dona Fanny. Quantas vezes, né? Eu lembro, eu morava na Santa Rita. Ela passava com aquela bicicleta histórica dela, né? Vinha pro centro da cidade, onde ela tomava refrigerante, café. Eu nunca vi ela beber bebida alcoólica. Para quem está escutando agora e não conhece a dona Fanny, ela tinha uma casa de prostituição, uma casa né, na Santa Terezinha, né? Mas era uma pessoa muito respeitada. Haja vista que ela era convidada para festa de casamento, para comunhão, para madrinha, porque fora do estabelecimento era uma pessoa acima de qualquer suspeita, uma pessoa de muita personalidade, né? Então aquela bicicleta dela marcou. E um detalhe que eu lembro, eu entrei na Araguá em 1962 e ela vinha muito na rádio para colocar oferecimentos musicais, né? E uma vez ela veio e falou com o Wilson Santos que o seguinte, que estavam devendo no estabelecimento dela. Exato. E, inclusive pessoas do centro da cidade que depois foram prefeitos, empresários, mas na época jovens, ficaram devendo lá no estabelecimento dela. E ela disse o seguinte, ela mandou um recado e colocou no jornal também. Mandou um recado dizendo o seguinte, se eles não pagassem dentro de 3 dias, ela iria divulgar toda a relação dos nomes, alguns eram casados, né? Sim. Ia colocar os nomes na rádio e a relação no jornal. Quer dizer, não precisou 3 dias. Em um dia foram lá e saudaram tudo, né? Era uma pessoa muito aguerrida, né? Esse episódio, Saulo, e também outros, né, que as pessoas contam sobre a vida da Fanny, lembram bastante, eles são explorados na nossa peça. A gente buscou fazer esse levantamento do que mais ficou na memória popular a respeito dessa senhora, né? E como você bem disse, era uma pessoa, não obstante a atividade que desenvolvia, ela conquistou muito respeito, muita admiração até hoje, né, das pessoas. Todo mundo fala da Dona Fanny com muito carinho. Então a gente procurou fazer esse levantamento do que as pessoas ainda lembram da Dona Fanny, né? Do que ficou de memória da Dona Fanny e explorar isso no palco. E desses eventos, com certeza, foi essa ameaça, né, de delatar alguns nomes na rádio, ao vivo, pelo Wilson Santos. Em 1946, a Araguaia foi fundada. Eu nasci em 47, óbvio, né, que eu não lembro. Ela funcionava no mesmo prédio do fundador Raul Schaeffer, seu Otto Schaeffer, Raul Schaeffer, né, onde funcionou no passado o Papagaio Discos do Tião, em frente à antiga Casa ABC. A rádio Araguá ficava em cima. Ela, quando veio para Brusque, nessa época, ela chegou a morar ali. Quase em frente à histórica confeitaria Keller, né? E eu conheci também um namorado da dona Fanny, que era taxista, um mulato forte e boa praça, que era o seu Edu. E chamava assim, ó, o Edu da Fanny. Sim. Também esse personagem aparece na peça? Ele aparece na peça também, né? Está, acho que está muito bem desenvolvido pela atriz, que é a Janaína Garcia, né? Nossa colega do Trama. Ela é que tem essa responsabilidade de fazer o Nego Edu e é um dos personagens que nos nossos ensaios tem crescido bastante, dada a dedicação dela, né? A essa figura. Inclusive, seria namorado da Fanny. Uma das pessoas que trabalha na peça, que também é apaixonada por teatro, é filho do meu querido amigo, o Lagiano, motorista de táxi, que é o nosso... O Roner. É o Rony Lucas, o Roner, né? Lucas, isso. E qual é o personagem que ele faz? O Roner tem 2 papéis na peça. Ele faz o Amadeu, né? Que seria um cliente da Casa de Tolerância. Há um pouquinho de Fanny. ficção também, né? Há ficção, sim. Realidade e ficção, sim, né? Há alguns personagens, como a Fanny, o Eduardo, né? O Edu, a gente sabe que, de fato... Existiram. E existem personagens que são os frequentadores da casa, que aí a gente abriu uma licença aí artística para criar algumas figuras, né? E poder desenvolver essa trama. Então, o Roner, ele tem o personagem que é o Amadeu, que é um dos frequentadores da casa, seria uma figura ali do bairro, uma figura local, conhecido da Fanny, e ele também interpreta um radialista, que seria uma alusão um radialista,
O Radamés que frequentava a Fanny, não, então é ficção. Era amigo da Fanny, Eu não posso contar muito, mas ele era amigo da Fanny, né? Seria é ficção, né? Uma referência ao que Radialista na Fanny, tá louco? É ficção. Então ele tem esses dois personagens que estão a cargo do Rohner, né? Também tem outros atores que fazem mais de um personagem. Já que o nosso espaço é bem restrito, eu queria que tu citasse as pessoas que trabalham, os atores que trabalham nessa peça. Atores, tá bom. É apenas um ato, né? Um ato, sim. Beleza. Tu andas de bicicleta na peça? Também. A bicicleta da Fanny. A bicicleta da Fanny. Tá bom. Estão conosco o Arthur Bigliardi, Everton Girardi, que também dirige o espetáculo, Fernando Reis, a Janaína Garcia, a Jennifer Schlinden, Juliette Silva, que também tem uma participação como Fanny, Luiz Henrique Peterman, o Rohner Lucas e eu, Thalita Garcia. Esse é o elenco. A primeira apresentação será quando, Thalita? A primeira apresentação dia 23 de março, né, nesse próximo sábado. Sábado agora. Isso. Às 20 horas, no Teatro do Centro Empresarial de Brusque, ali na rua Pedro Werner. A segunda apresentação no dia 24, no domingo, um pouco mais cedo, às 19 horas. Lá no mesmo local? No mesmo local. E no outro final de semana, no último final de semana de março, dias 30 e 31 também, sábado e domingo, às 20 horas e depois às 19 horas. Tá, então, agora sábado, né? Sábado. Isso, sábado dia 23 às 20 horas, dia 24 às 19, aí dia 30 às 20 horas e dia 31 às 19 horas. Qual é o preço do ingresso? Os ingressos, eles custam R$30 a inteira e R$15 meia entrada, e são vendidos na Livraria Graf e também no próprio Teatro do Centro Empresarial. Que bacana. Olha, eu tenho certeza que vai ser sucesso absoluto, né? A Thalita é uma pessoa que se expressa muito bem e é um tema que eu sou apaixonado, só que rádio a gente tem um espaço limitado. Thalita, olha, sucesso para ti, para os companheiros, né? E eu tenho certeza que foi uma ideia muito feliz homenagear Dona Fanny numa peça teatral. Parabéns. Obrigada, Saulo. É importante colocar que esse espetáculo ele tem o patrocínio da Prefeitura Municipal de Brusque, né? Pois não. Através do Fundo Municipal de Apoio à Cultura. São recursos referentes... E não poderia ser de outra forma, né? Exato. Resgatando a memória de Brusque. Sim, são recursos referentes ao Fundo de Cultura do ano de 2018, né? Do ano passado ainda. E também a gente tem o apoio de algumas empresas, que são a Graf, a Livraria Graf, o Centro de Treinamento Sorjai, a Griofilmes, a Renovil e a Rafcom. Tá bom, então. Obrigado, felicidades. Certo. Obrigada, Saulo. Sábado, Teatro e Cultura, no Centro Empresarial, ali no Maluche, né? Isso, esperamos você na plateia também. Então, obrigado, tá querida. Obrigada. Obrigado, hein?